Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tony. Eu preparei essa videoaula, espero que ela seja bastante breve e curta, para a gente falar um pouquinho de vetores. Eu vou dividir ela em dois momentos, tá? Primeiro momento, eu vou estar falando um pouquinho do que são vetores, algumas propriedades vetoriais bem básicas, e posteriormente eu vou estar fazendo um vídeo para falar da resolução dos exercícios que eu passei para vocês, tá? Que eu vi que alguns alunos estavam com dificuldade, então é interessante apresentar um vídeo explicando em mais detalhes a resolução daqueles exercícios. Tá? Então vamos começar falando o que são vetores. Tá? É um conteúdo que não é difícil, mas ele precisa de alguma atenção, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Então vamos lá. O que são vetores? Vetor é um ente matemático bastante utilizado para representar grandezas físicas vetoriais. Aí, no caso, entra uma palavra, grandezas físicas, né? Ou melhor, uma expressão, grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir. Eu posso medir temperatura? Posso. Posso medir comprimento? Posso. Posso medir pressão, volume, velocidade? Posso. Então, isso são grandezas físicas. Elas se dividem em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas físicas escalares são aquelas onde você precisa apenas de um valor e da unidade de grandeza, unidade de medida. Por exemplo, quando eu trabalho com massa, se eu disser para você 80 quilogramas, eu estou dando um valor 80 e a unidade, quilogramas. Isso me caracteriza o suficiente essa grandeza. Não preciso dizer se 80 quilos para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Esse tipo de grandeza é uma grandeza escalar. Agora, quando eu trabalho com, por exemplo, com força, eu digo, olha, eu estou empurrando uma cadeira, mas eu estou empurrando para a direita, para a esquerda, eu estou empurrando com qual força? Eu posso estar levantando a cadeira, eu posso estar empurrando a cadeira para baixo. Então, a minha força tem uma direção e tem um sentido. E eu preciso especificar essas coisas. Então, ela é uma grandeza que precisa de outras informações além do valor e da unidade de medida. Então, a gente chama essas grandezas de grandezas físicas vetoriais. Tá? E quando a gente trabalha com grandezas físicas vetoriais, está associada a elas vetores, certo? Então o vetor ele tem módulo, que é o tamanho dele, tem direção e tem sentido. Aqui do lado eu trouxe um vetor para dar exemplo para vocês, né? Um vetor qualquer, o vetor A. Então ele tem um tamanho, ele tem uma direção e tem um sentido. E como é que eu represento um vetor? Um vetor, né, ele é um segmento de reta orientada. Então é um pedacinho de reta que tem uma orientação, e a orientação dela é dada por aquela pontinha da seta lá. E como é que eu denomino um vetor? Eu denomino um vetor, eu posso usar letras maiúsculas ou letras minúsculas, só que em cima dessa letra vem uma setinha. E percebam que essa setinha, ela não tem nada a ver com a orientação do vetor. Né? O meu vetor pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser para cima, para baixo a direção. A setinha lá que vai em cima do nome do vetor não tem nada a ver com isso. Ela vai ser sempre uma setinha horizontal indo para a direita. Agora, o meu vetor ele pode ter qualquer orientação. Tá? Como eu falei para vocês, o vetor ele pode ter qualquer orientação, né? Qualquer sentido, qualquer direção. Então aqui eu trouxe um vetor A e B. Eles são vetores que têm tamanhos diferentes, né? O vetor A é um pouco maior que o vetor B, só que eles têm a mesma direção, ou seja, eles são horizontal. O vetor A e o vetor B são vetores horizontais. Qual a diferença que tem além do tamanho? É que o vetor A ele vai para a direita, o vetor B vai para a esquerda. Então eles têm sentidos contrários. O vetor C e o vetor D, eles também têm tamanhos diferentes, mas eles têm uma outra direção também. Ó. Diferente do vetor A e o vetor B, os vetores C e D eles têm uma direção vertical. O C tem sentido de cima para baixo, desculpa, de baixo para cima, e o vetor D tem sentido de cima para baixo, certo? Então a direção deles é vertical, sentido de C para cima, sentido de D para baixo. Mas eu também poderia ter outras direções. Né? No caso aqui, o meu vetor E e o vetor F têm uma direção qualquer, né? Não é nem horizontal nem vertical. Mas note o seguinte, para cada direção eu posso ter dois sentidos. Olha para o vetor A e o vetor B, horizontal, só que para a direita ou para a esquerda são as duas opções. Olha o vetor C e o vetor D, direção vertical, mas eu posso ter duas direções, posso ter para cima ou posso ter para baixo. Né? Então, para cada direção eu tenho dois sentidos. Tá? Um vetor, ele também pode mudar o seu tamanho se eu multiplicar ele por um número.
No caso aqui eu tenho um vetor V qualquer, um vetor horizontal, sentido indo para a direita, sentido para a direita, e digamos que eu queira multiplicar o meu vetor V por 2. Então eu vou dizer, olha, eu vou multiplicar o vetor V por 2, então vai ficar 2V. Como é que eu represento isso? Represento assim, meu vetor agora, 2V, ele tem o dobro do tamanho do que o vetor V original, né? Mas eu também posso multiplicar meu vetor V por um outro número que deixa ele menor. Por exemplo, se eu multiplico o vetor V por 1,5, que é meio, né, 0,5, seria metade do tamanho do vetor V. Então eu represento pela metade do tamanho, né? Então eu posso multiplicar o meu vetor por um número qualquer. A gente chama isso de multiplicação de vetor por um escalar. O escalar seria o número. Mas eu também posso multiplicar o meu vetor por um número negativo. No caso aqui, eu multipliquei por menos 1. Mas olha o que acontece quando eu multiplico por um número negativo. Quando eu multiplico por um número negativo, o meu vetor ele muda de sentido. O meu vetor V ele estava indo para a direita. Agora, quando eu multipliquei por menos 1, ele passou a ir para a esquerda. O 1 não mudou o tamanho dele, mas o sinal negativo mudou o sentido. Então, eu posso fazer com que o meu vetor mude de sentido. Tá? No caso aqui, ó, o vetor V e o vetor menos V, eles têm a mesma direção, têm o mesmo tamanho, só que aquele sinal negativo fez com que ele mudasse de sentido. Quando os vetores têm a mesma direção, têm o mesmo tamanho, mas sentidos contrários, a gente diz que são vetores opostos. Tá? Então eles são iguais em tudo, praticamente tudo, só que o sentido deles são diferentes. Então a gente diz que eles são vetores opostos. Se eu tenho vetores opostos, eu também tenho vetores iguais. Olha para cá, ó. O vetor A e o vetor B, será que eles são iguais? Vamos pensar. Eles têm o mesmo tamanho? Têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma direção? Têm a mesma direção, porque o vetor A e o vetor B eles estão na horizontal. Só que eles possuem sentidos contrários, então eles não são iguais. Antes disso, eles são vetores opostos, né? Porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma direção e sentidos contrários. Então eu poderia inclusive chamar o vetor B de vetor menos A. Não teria problema nenhum. O vetor C e o vetor D, vamos lá. Eles têm o mesmo tamanho? Não. Opa, então aí já estragou, né? Então eles não têm o mesmo tamanho, então já não são iguais. Embora eles tenham a mesma direção, né? São verticais e tenham o mesmo sentido, estão para cima. Mas o fato deles não terem o mesmo tamanho faz com que eles não sejam iguais. Para que um vetor seja igual a outro vetor, ele tem que respeitar as três características do vetor. Tem que ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. É o caso dos vetores E e F, que respeitam essas três características. Agora vamos falar um pouquinho sobre soma de vetores. Tá? A gente pode utilizar duas regras para somar um vetor. Pode usar a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vamos começar pela regra do polígono. Digamos que eu tenha três vetores aqui quaisquer, vetor A, B e C, qualquer tamanho, qualquer direção e qualquer sentido. E eu quero fazer a soma deles. Quero somar o vetor C com o vetor B e com o vetor A. A primeira coisa que eu faço, que é o primeiro vetor ali da soma? O vetor C. Então eu vou desenhar o vetor C. Ó. Beleza. Agora eu vou... Quem é o próximo vetor? O vetor B. Então eu pego o vetor B e desenho do finalzinho do vetor C ali. Ó. Então eu peguei e desenhei o vetor B do finalzinho do vetor C. E o próximo vetor é o vetor A. Então eu pego o vetor A e desenho ele começando do finalzinho do vetor B. Vai ficar assim. Ó. Então, cada vetor novo, ele inicia no finalzinho do outro. Certo? E o vetor soma vai ser um vetor que vai partir do vetor C, lá do início do vetor C, e vai chegar até o final do vetor A. Assim. Ó. Então, é assim que a gente usa a regra do polígono. A regra do polígono, cada vetor somado, ele parte do final do vetor que é anterior dele, né, que antecedeu. E o vetor soma é um vetor que sai do primeiro vetor lá que eu desenhei e vai até o final do último vetor que eu desenhei. Certo? Então essa é a regra do polígono. A regra do paralelogramo, né, ela é um outro tipo de regra. Ela funciona apenas quando eu trabalho de 2 em 2 vetores. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver 5 vetores eu não posso usar a regra do paralelogramo? Pode, só que você vai ter que fazer a soma
de 2 a 2 vetores. Por exemplo, eu pego os dois primeiros vetores, acho o resultado, aí pego esse resultado e somo com outro vetor. E vou fazendo assim, né? Então, ela é um pouquinho mais trabalhosa nesse sentido, mas você pode utilizá-la também, certo? Então, como é que funciona a regra do paralelogramo? Digamos que eu queira somar o vetor A com o vetor B. Então, eu vou desenhar tanto o vetor A quanto o vetor B tendo a origem no mesmo ponto. Então, eles vão sair do mesmo ponto de origem aqui, ó. Mesmo ponto de origem, parte o A e parte o B. Aí eu vou desenhar uma reta paralela ao vetor A e vou desenhar uma reta paralela ao vetor B. Essas retas vão se encontrar. O meu vetor soma vai ser um vetor que vai partir, né, da origem dos vetores A e B e vai chegar até o final daquelas retas que eu pontilhei ali. Esse é o meu vetor soma. Tá? Então a regra do paralelogramo é essa. Então eu vou desenhar o meu vetor soma dessa maneira. Soma, se eu desenhasse, utilizasse a regra do polígono, ia ser diferente? Não, não ia ser diferente. Porque olha só para cá. Ó. Esse vetor B aqui, né, ele pode ser deslocado e ser desenhado aqui em cima. Ó. Tanto é que é o mesmo tamanho. Isso aqui é o mesmo tamanho do vetor B. Então, eu teria o meu vetor A, e aí no final do vetor A eu desenharia o vetor B. Isso é a regra do polígono. O vetor soma é o vetor que parte do vetor A aqui e chega até o finalzinho do vetor B. Daria o mesmo resultado. Né? Claro, se você fazer de maneira correta, independente da regra que você utilizar, é o mesmo resultado. Beleza, então eu já sei desenhar vetores. Agora, como é que eu calculo o módulo deles, o tamanho deles? Né? Então, tem algumas situações específicas que a gente vai tratar e depois vai chegar na situação geral. A primeira situação específica é quando eu tenho dois vetores paralelos e com o mesmo sentido, ou seja, eles podem ser tanto para vertical, horizontal, diagonal, não importa. Importa que eles são paralelos, ou seja, eles têm a mesma inclinação um em relação ao outro. Né? São paralelos e têm o mesmo sentido. Então, aqui eu desenhei o vetor A e o vetor B. Eles são paralelos entre si, né? E têm o mesmo sentido, ambos estão indo para a direita aqui no caso. Como é que é a soma deles? Se eu vou somar o vetor A com o vetor B, eu vou desenhar o vetor A, depois desenho o vetor B. A soma, né, ela vai sair daqui do vetor A e vai chegar até o vetor B lá. Ó. Então, vocês percebam que o tamanho do vetor soma, ele é o vetor A, tamanho do vetor A, mais o tamanho do vetor B, que é o que está representado aqui. Ó. Então, para eu calcular o vetor soma, A mais B. Tá? Digamos que eu tenho aqui o meu A vale a 3 e o meu B vale a 5. 3 mais 5 vai dar 8. O 8 que é o tamanho desse vetor aqui de baixo. E agora, se os meus dois vetores são paralelos, mas têm sentidos contrários. A gente diz que eles formam um ângulo de 180 graus. Daí. Então, olha só, eu tenho aqui o meu vetor A, né, que ele é horizontal indo para a direita, e o vetor B, que é horizontal indo para a esquerda. Como é que eu faço o vetor resultante, o vetor soma de A e B? Então, eu desenho o A, aí no final do vetor A eu desenho o vetor B, e o meu vetor resultante vai ser este aqui, ó, que vai partir de A e vai chegar até o finalzinho de B, este tamanho aqui. Como é que eu faço isso? Eu estou fazendo a soma vetorial aqui, ó, é o A mais o B. Só que o A tem uma direção, um sentido e o B tem outro sentido. Isso se representa aqui, ó, que é quando eu calculo, né, o módulo, eu uso aqui. Ó. Então, qual é o tamanho do vetor S, o vetor soma? É o vetor A menos o módulo do vetor B. Então, é o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Ah, professor, mas por que tem essas barrinhas aqui? Essas barrinhas, elas indicam que isso aqui é uma... Eu devo considerar apenas o módulo, ou seja, sem o sinal. Porque muitas vezes, né, eu posso ter o meu vetor aqui, ó, esse vetor B, ele ser maior do que o vetor A. Então, digamos aqui, eu tenho 5, o vetor A é 5, o vetor B é 20. Então, é 5 menos 20 vai dar menos 15. Isso aqui é um negócio negativo. Mas o valor que eu tenho que considerar é apenas o número, no caso 15, né? Eu não tenho que considerar menos 15. Então o módulo especifica isso, dizendo que eu devo considerar apenas o valor absoluto. Quando eu tenho vetores a 90 graus, então eu desenho aqui, ó, tenho o meu vetor A, vetor B, 90 graus. Usei aqui a regra do paralelogramo para desenhar ele. E aqui eu tracei meu vetor soma. Qual é o módulo do meu vetor soma? Né? Olha só como é que eu encontro o tamanho disso aqui. Se você parar para pensar, olha aqui o vetor A
E este cara aqui de cima, ele tem o mesmo tamanho do vetor B. Então eu posso, é a mesma coisa que eu pegasse o vetor B e colocasse aqui em cima. O vetor A, o vetor B e o vetor S, soma, eles formam um triângulo retângulo. Esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto e essa aqui é minha hipotenusa. Então eu posso achar o tamanho desse vetor soma usando Pitágoras, né? E aqui estaria, né, o cálculo de como é que eu acho o meu vetor soma. Então, o meu vetor soma, o tamanho dele, o módulo dele, né, é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A é o módulo de A, do vetor A, e B é o módulo do vetor B. E aqui eu tenho a situação mais geral possível, que eu tenho o vetor A e o vetor B, e eles formam um ângulo qualquer entre si, né? 5, 10, 20, 50 graus, não importa, qualquer ângulo. E como é que eu calculo, como é que eu desenho o vetor soma? Eu posso desenhar o vetor soma tanto pela regra do polígono, quanto pela regra do paralelogramo, vocês decidem. Aqui a gente desenhou pela regra do polígono, né? Então aqui está o vetor A, aqui está o vetor B, tracei as retas paralelas, né, tracejadas aqui, e o vetor soma ele parte desse ponto em comum e vai até onde se encontram essas duas retas tracejadas. Aqui é o meu vetor soma. Qual é o tamanho dele? É dado por essa expressão aqui, ó. S, que é o tamanho do vetor soma, né? O módulo do vetor soma, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Onde A é o módulo do vetor A, B é o módulo do vetor B e θ é o menor ângulo entre os dois vetores. Professor, não entendi o que é esse negócio de menor ângulo. Olha só, olha para cá. Ó. Digamos, aqui é o meu vetor A e aqui é o meu vetor B. Entre A e B, eu tenho um ângulo aqui. Ó. Tem um ângulo, certo? Mas eu tenho outro ângulo também. Onde é que está? Está aqui, ó, é a parte de fora. Ó, então, essa parte de fora aqui é um outro ângulo. Eu pego sempre o menor ângulo entre A e B. Que geralmente é o ângulo que é fornecido. Né? Então, eu vou usar isso aí. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula a gente vai ver as resoluções das questões que foram propostas. Tá?